Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. Se você gosta de tratamentos naturais, medicina chinesa, ortomolecular, modulação hormonal, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal. E não esqueça também de me seguir nas redes sociais que aparecem nos cards aqui embaixo, onde eu posto conteúdo quase que diariamente. Bem, e por que eu tô aqui hoje? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de menopausa com vocês, né? Que é um tema bastante recorrente em consultório, em perguntas e tudo mais. E eu acho bem importante falar sobre isso, especialmente menopausa e ganho de peso, que é uma preocupação muito grande para as mulheres, né? Eu costumo brincar com os pacientes, né? Que quando você quer que uma mulher faça um tratamento, você diz para ela que se ela não fizer, ela vai ganhar peso. E se você quer que um homem faça um tratamento, você diz que ele pode evoluir para uma disfunção erétil. São modos, né, tragicômicos aqui que a gente usa como ilustração, né, para um problema muito importante aqui no caso das mulheres na menopausa. O que eu preciso que vocês entendam por primeiro, né? Eu deixei um vídeo do professor Ítalo Rachid aí por baixo, né? Excelente, grande mestre. E eu vou mais ou menos repetir em palavras mais simples, com mais calma, tudo o que acontece durante a menopausa. Então, assim, ó, menopausa, sabe? A palavra menopausa, em sua definição, ela quer dizer que a mulher está há 1 ano sem menstruar, pelo menos. Mas esse 1 ano sem menstruação, gente, ele é seguido de vários eventos anteriores que muitas vezes passam despercebidos pelos olhos dos colegas médicos, né? E eu nem culpo eles, tá? Porque a gente aprende isso na faculdade, né? Você vai tratar a mulher na menopausa quando a menopausa chegar. E não é a saída, porque até lá muita coisa já aconteceu. O que vocês precisam entender, a princípio, é o seguinte, que ali pelos 35 anos de idade, a mulher tem a primeira grande queda hormonal, que é qual? É a queda do hormônio progesterona. Tá? A progesterona cai em torno de 70%, enquanto que o estradiol cai só 30%, levando a uma condição que a gente chama de dominância estrogênica. Essa dominância estrogênica é quem vai causar lá na frente nódulos mamários benignos, né? Miomas uterinos, cisto ovariano, e alguns tipos de tumores, de câncer também estão envolvidos nessa dominância estrogênica, nesse estrogênio dominante. Então aí já se faz importante a gente falar sobre a modulação com progesterona. Ah, doutora, mas eu comecei a sangrar bastante, eu tô usando DIU e deu certo. Gente, outra coisa que vocês precisam entender, DIU, anticoncepcional, de qualquer classe que seja, combinado, mini pílula, isso é um remédio, isso não é um hormônio. O hormônio é progesterona, estrogênio, não é gestrinona, etinil, estradiol, tá? Isso aí é um remédio, ele passa pelo fígado para ser metabolizado, ele tem outras ações dentro do seu corpo que parecem hormônios, mas não são, ok? Então a primeira queda que nós temos é do hormônio progesterona, tá? Indo mais à frente, a gente começa a ter queda de T3 e cortisol. Eu vou abrir um parêntese aqui. Mulheres que têm problema para engravidar, verifiquem a quantidade do seu hormônio T3, tá? A boa saúde reprodutiva, ela começa com uma boa saúde tireoidiana, para vocês verem como as coisas estão conectadas, né? O T3 e o cortisol, eles agem em conjunto. E de novo, parece um mantra meu, né? Cortisol não é corticoide, tá? Corticoide é um remédio, ele bloqueia toda a ação de cortisol. Cortisol é um hormônio que, entre muitas coisas, ele vai recrutar células de gordura para transformar em energia, e o T3 vai utilizar essas células de gordura,
né? Por isso que muitos pacientes que vêm aqui com queixa de fadiga, incapacidade de realizar o trabalho, incapacidade de realizar as suas atividades cotidianas, primeira coisa que a gente vê, cortisol e T3, tá? Mas como eu ia falando a respeito da menopausa, vai começar a cair os hormônios T3, às vezes ele cai até antes, tá? T3 e logo cortisol. E aí o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai começar a ganhar peso, né? Mas veja, eu estou usando a palavra ganhar peso e não engordar. Por quê? Porque uma outra forma que o corpo consegue, né, de produzir estrogênio é através das células de gordura, tá? Por isso que mulheres muito magras acabam não menstruando, né? E essas células de gordura, elas não crescem propriamente em quantidade, elas crescem em volume, tá? Para fazer a produção do estradiol. Ah, doutora, mas eu ouvi dizer que reposição hormonal engorda. Reposição hormonal com qual hormônio? Né? Porque se você está falando do Premarin, se você está falando de reposição hormonal com aqueles remédios que eu falei, aquilo lá não é um hormônio, tá? Com o bioidêntico, coisas diferentes acontecem. Geralmente a paciente perde peso, né? Tem que ver as dosagens e tudo mais. Então tá, nós tivemos a primeira queda brusca da progesterona, temos queda de T3, de cortisol, de DHEA, que é um hormônio também, primo do cortisol, eles são inversamente proporcionais, mas na menopausa os dois estão baixos, tá? E por último, tem a queda maior do estradiol, que é quando a mulher para de menstruar. Só que até aí, meus queridos, essa mulher já perdeu vitalidade, já ganhou peso, já caiu todos os cabelos, já ressecou toda a pele, já envelheceu profundamente. Entendem? Não é o envelhecimento que leva à queda de hormônios, é a queda hormonal que leva ao envelhecimento. E por usar tanto medicamento como sendo hormônio, e os estudos mostrando que esses medicamentos causam câncer, é que a maioria das pessoas tem medo de hormônio, porque elas acreditam, elas fazem uma confusão entre hormônio, que é algo que a gente produz, e remédio, que é aquele anticoncepcional que veio lá da farmácia, que algum médico receitou. E essa sina, a mulher entra na menopausa, ela engorda, ela não é verdadeira, ela não precisa ser verdadeira, tá? Não existe uma data limite que se possa fazer modulação hormonal, né? Eu comecei a fazer modulação hormonal na minha mãe com quase 70 anos. E tá aí, tá cheia de vida, tem disposição para tudo. Eu diria que até tem disposição mais que a minha, né? Maior que a minha, tá? Então, e para os homens acontece a mesma coisa. É que aqui eu tô falando hoje de menopausa, tá? Semana que vem eu vou falar de andropausa. Mas não esqueçam disso. Aqueles que são meus pacientes, ah, doutora, a senhora me passou os hormônios e tal, e também um monte de vitamina e não sei o quê, por que passa vitamina? Porque essas glândulas necessitam de substratos para a produção de hormônio. Elas necessitam de substrato para que esse hormônio seja bem utilizado, né? Não é só colocar hormônio, é mudar o estilo de vida, é mudar a alimentação, é colocar uma alimentação menos inflamatória e aí, claro, fazer o fechamento com a modulação hormonal. Eu diria até, sem puxando já a sardinha para o meu lado, que muitos dos problemas que os pacientes me procuram aqui em consultório, eles são resolvidos através da modulação hormonal. Tá bom, gente? Se você gostou, dê o seu joinha, tá? Como eu disse, não esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais. E se você gostou do conteúdo, me aguarde, semana que vem eu tô aqui. Para aqueles que quiserem consultar comigo, o telefone tá lá na minha bio, né? Curitiba, 41 98444 3977, vai falar com a minha secretária Débora. Certinho? Gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.